tal, amigos? Sejam bem-vindos à Bíblia sob os óculos, este canal de YouTube onde nós estudamos a Bíblia desde um ponto de vista um pouco mais aprofundado e desde olhares um pouco inusitados também. Meu nome é Alfonso Servec e fui convidado pelo meu grande amigo Luiz Curi a fazer alguns vídeos sobre o santuário, um tema que me apaixona especialmente. Desculpem pelo meu português. Eh, Estamos já muito tempo fora do Brasil. A minha, a minha língua materna não é o português, a minha língua materna é o espanhol. E por isso meu português tem muito sotaque, às vezes vai ser um portunhol meio corrupto, mas tudo bem, vamos tentar levar à frente esta missão de falar acerca do santuário. E hoje queremos começar com um assunto muito importante. A ideia é que esta seja uma série de vídeos. Hoje vamos a começar estudando o propósito da construção do santuário. Por que Deus ordenou ao povo de Israel construir um santuário. Então, o assunto de hoje é este daqui embaixo, o santuário, Deus procurando um lugar no mundo. Então, sem perder mais tempo, vamos ao texto bíblico. Vamos começar estudando Êxodo, capítulo 25, versículo 8, verso 8, que diz assim, estou lendo a, a Bíblia Almeida, que diz assim, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então é Deus que está falando para Moisés e fala assim, não é verdade? E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. É interessante que esta frase é um pouco estranha, porque eu esperaria que Deus tivesse dito e me farão um santuário para que eu habite no meio dele, no meio do santuário. Vocês vão fazer um santuário para que eu, Deus, habite nesse santuário. Mas não é isso que o verso diz. O verso diz: E me fará um santuário para que eu habite no meio deles, no meio do povo. Aliás, no hebraico, aqui tenho o texto hebraico, o texto é ambíguo, porque a palavra que se traduz por no meio deles, também pode ser traduzida como em eles, neles, para que eu habite neles. Então, uma tradução possível seria: E farão para mim um santuário para que eu habite neles. O texto grego da Septuaginta, a Septuaginta é a tradução grega da Bíblia hebraica, diz uma frase um pouco diferente, mas que vai no mesmo espírito. No grego está escrito, na Septuaginta está escrito: E fareis para mim um santuário para que eu apareça neles. Que interessante, Deus está falando aqui de aparecer neles, no povo. E também aqui você pode interpretar que a ideia é dizer que apareça nas pessoas ou no meio das pessoas. Então vamos entendendo que Deus tem um plano quando Ele dá a ordem de construir um santuário. Ele quer se relacionar com as pessoas. Ele quer morar
entre as pessoas e também quer morar nas pessoas. Esta é uma ideia fantástica na qual vamos insistir um pouco mais para frente. A ideia de construir um santuário não é fazer uma homenagem para Deus e fazer um monumento que seja grandioso para essa exaltação de Deus. Também vai ter um aspecto desses. Mas a ideia principal é que Deus quer que seja construído o santuário para que ele possa morar com as pessoas e principalmente nas pessoas, de tal forma que ele possa aparecer entre as pessoas e aparecer nas pessoas. Quer dizer que através das pessoas o conhecimento de Deus possa também estar presente no mundo. Então, agora que temos entendido esta ideia um pouco surpreendente, né? Vamos a descrever um pouco como era o santuário que Deus mandou o povo de Israel construir no deserto. Então, nós temos aqui uma ilustração do santuário e nós vemos nela que há vários elementos. O primeiro elemento que há é o altar do sacrifício. Aqui neste altar era onde os animais que eram sacrificados logo de serem mortos, né, eram queimados. As ofertas que eram dadas a Deus eram queimadas. Logo também tinha uma bacia de bronze, uma pia, onde tinha água. E nessa água, os sacerdotes lavavam as mãos e lavavam os pés antes de entrar no tabernáculo, no santuário propriamente dito, que é esta tenda que está aqui no fundo da imagem. A tenda, que era feita no deserto por várias camadas de tecidos e de peles de animais, tinha um aspecto interior bastante curioso. Bom, antes de entrar no santuário, temos que dizer que na entrada o santuário estava coberto por um véu que vai ser importante depois, mas por enquanto vamos a mencioná-lo somente. E o aspecto interior era muito surpreendente, porque o santuário era completamente recoberto de ouro. O santuário era feito por muros de madeira, que eram placas de madeiras que eram colocadas uma do lado da outra, mas essas madeiras estavam recobertas de ouro. E todo o interior do santuário estava recoberto de ouro. E tinha alguns móveis. Tinha um candelabro, né, com 7 lâmpadas. E esse candelabro devia estar sempre aceso. Um dos trabalhos dos sacerdotes era todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã antes de sair o sol e à tarde antes do sol se pôr, tinham que colocar óleo para que as lâmpadas continuassem ardendo e produzindo luz. Também tinha uma mesa onde tinha pães, 12 pães, arrumados em 2 colunas, que representavam as 12 tribos de Israel. E também tinha um altar aqui no centro, um altar onde se queimava incenso. Os sacerdotes queimavam incenso. E esse incenso, vamos ver mais para frente, vamos a voltar a isto mais para frente, representava a intercessão pelas orações de Israel. E um
último móvel que tinha no santuário era a Arca do Pacto, que era uma caixa de madeira, também completamente recoberta de ouro. Aliás, todos os móveis do interior do santuário estavam feitos de ouro, ou recobertos em ouro. E a Arca do Pacto, então, era uma caixa completamente recoberta de ouro. E dentro da caixa, entre outras coisas, estavam as tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. E essa caixa estava tampada pelo propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca do Pacto. E nesse propiciatório tinha duas figuras, curiosamente, né? Tinha duas figuras de seres, de anjos, querubins, na verdade, que tinham asas, e os dois querubins estavam um na frente do outro, olhando um para o outro. Os dois olhavam para o interior da caixa e, com as asas, cobriam o propiciatório. E aí, no meio dos querubins, Deus se manifestava de uma forma luminosa. Essa manifestação de Deus era chamada de Shekinah, e Deus se fazia visível, então, visível desta maneira luminosa. Era uma luz que aparecia aí, e era a presença explícita de Deus no santuário. Não é muito confortável ver a Deus, sobretudo nós que somos pecadores. Então, o interior do santuário estava dividido em dois. Tinha uma cortina, que é esta que se mostra aqui, entre o altar de incenso e a Arca do Pacto. Tinha uma cortina que estava sempre fechada, e impedia que o sacerdote pudesse olhar diretamente para a arca e para a manifestação de Deus, para a Shekinah. Essa cortina, então, dividia o santuário em dois departamentos. O lugar santo, que era onde podiam entrar os sacerdotes todos os dias para fazer as labores do culto, colocar óleo nas lâmpadas do candelabro e colocar incenso no altar de incenso, na intercessão, fazer as orações e todo aquele ritual. E o lugar santíssimo, que era depois do véu, onde estava a Arca do Pacto, e onde não podiam entrar os sacerdotes. Nesse lugar só podiam entrar os sumos sacerdotes de uma vez ao ano somente, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. E somente podiam entrar com o produto de um sacrifício. Mas disso vamos falar bem mais para frente em algum outro vídeo. Então esse era o santuário. E como falamos, nesse santuário aconteciam muitos rituais. Mas todos esses rituais e todo o que acompanhava o santuário, o objetivo do santuário em si, era que Deus pudesse morar entre os seres humanos, entre o povo de Israel, e principalmente que pudesse morar neles. O santuário, na verdade, também tinha uma outra característica, era uma maquete do universo. Sim, era uma pequena representação do universo. Os antigos hebreus, e no mundo da antiguidade, no Oriente Próximo antigo, a imagem do universo era muito diferente da que nós temos agora. As pessoas acreditavam que o universo era tal como é mostrado nesta figura. Que por um lado existia a Terra, a Terra continental, rodeada pelos mares, por água,
E logo tinha o céu, né, a atmosfera, e que lá tinha o sol, a lua, as estrelas, e logo tinha o firmamento que separava o mundo em que nós nos desenvolvemos do mundo onde Deus é evidente. No nosso mundo, Deus não é evidente. Deus decidiu criar o mundo e que neste mundo o ser humano governasse em nome de Deus, e Deus permanece escondido. Nós não vemos a Deus neste mundo. Ele atua, podemos sentir algumas manifestações de Deus, mas ele não é evidente. Nós não vemos no dia a dia a Deus. Mas os antigos hebreus, eles acreditavam que além do firmamento, além do céu, estava o reino de Deus, formado por água. Este é um detalhe técnico. No livro do Gênesis, no capítulo 1, se diz que Deus separou as águas de embaixo das águas acima e colocou o firmamento para fazer separação entre as águas de cima e de baixo. Então, isto é exatamente como é o santuário. É a mesma estrutura do santuário. Vamos lembrar. O santuário tinha duas partes: o pátio, o átrio do santuário, onde se efetuavam sacrifícios, onde podiam estar as pessoas, onde podiam estar os seres humanos, e onde tinha água. E tinha o santuário propriamente dito, o tabernáculo, a tenda, que estava separado das pessoas. As pessoas não podiam entrar aqui, somente o sacerdote. E aí estava Deus. É a mesma ideia do que a ideia de como se representava o mundo na antiguidade. Portanto, o santuário também é uma maquete do universo, tal como era concebido pelos antigos hebreus. E, portanto, o santuário nos ensina, todos os rituais do santuário nos ensinam como funciona o mundo desde o ponto de vista espiritual. Não nos vai ensinar como funciona o mundo de acordo com as leis da natureza, como é que se move, como que acontece os movimentos da Terra ao redor do Sol, nem nada disso, mas vai nos ensinar como funciona o universo desde o ponto de vista espiritual. Então, o santuário tem dois propósitos fundamentais. Por um lado, é a forma em que Deus procura morar entre as pessoas e nas pessoas, e ao mesmo tempo é um cenário onde Deus nos ensina como é que funciona o mundo desde o ponto de vista espiritual. E, portanto, como é que nós podemos nos aproximar dele. Ok? Uma coisa interessante disto, do primeiro aspecto, é que Deus está procurando um lugarcinho, um cantinho para ficar neste mundo. Porque, se pensamos bem, Deus é o criador de tudo. Deus é o criador de tudo o que nós vemos, de todo o universo. Mas, como falei já faz uns minutos atrás, Deus decidiu não se apresentar de maneira evidente neste mundo, deixar que este mundo funcione de acordo com as leis da natureza e deixar que o homem governasse este mundo em representação dele. Então Deus, de acordo com a Bíblia, né? A Bíblia explica isto de maneira muito bela e apresenta a Deus preparando o mundo para a criação do mundo, criando todas as coisas, preparando um jardim onde finalmente ele colocou o homem. Deus preparou todo um lugar para o ser humano viver
de boa maneira e governando este mundo em representação de Deus, e Deus se retirou. Vinha visitar o homem, mas se retirou. Não era mais evidente. E agora Deus fala para os israelitas, como dizia o texto, dizia: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus agora está pedindo para os israelitas que eles preparem um lugar para que Deus possa habitar neste mundo também, da mesma forma como ele preparou o jardim do Éden para que o homem pudesse habitar neste mundo. Bonito, né? Bonito. Aliás, tem alguns textos na Bíblia que reforçam este desejo de Deus de morar com a gente. Por exemplo, em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, está escrito: e que consenso tem um santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui de novo, Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele está falando, né, que nós somos agora o lugar que tem Deus para habitar neste mundo, para morar neste mundo. Deus quer habitar conosco, em nós, e ele gostaria de habitar neste mundo, no nosso coração. E no livro do Apocalipse também está escrito uma coisa maravilhosa. Está no penúltimo capítulo de Apocalipse capítulo 21, que diz assim: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Meus queridos, o desejo de Deus sempre tem sido habitar, morar com o homem, e principalmente no ser humano. E esse propósito vai se cumprir finalmente na nova terra, quando Deus restaure todas as coisas. Deus vai morar com o ser humano. Nós estaremos na presença de Deus. E esse objetivo final de Deus, e deveria ser o nosso também, querer morar com Deus, na presença de Deus, para tudo sempre. E o santuário vai nos contar, através dos rituais, como é que Deus espera fazer isso. Como é que Deus quer que nós nos aproximemos dele, como é que ele se aproxima de Deus e como é que ele resolve esta separação que aconteceu entre ele e nós, que é o pecado. Então, eu quero convidar vocês para que em outros vídeos, nos próximos vídeos, nós possamos ir estudando passo a passo como é que os rituais do santuário nos ensinam a forma em que Deus quer se relacionar com a gente, para que, tomara que muito em breve, e eu acredito que muito em breve, possamos morar com Ele e se cumpra o desejo de Deus de Ele morar conosco por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe a todos e que tenham um ótimo dia e uma ótima semana.